Nós aqui outra vez, como falando nisso, tirando as nossas dúvidas sobre hemorroidas. Antes de continuar o programa, o Dr. Rodrigo foi tão carinhoso no intervalo. Essa mamãe que acabou de ligar, dizendo que tem uma filha especial de 7 anos, que sofre aí com o intestino preso, ela está preocupada. O Dr. Rodrigo pediu para você entrar em contato com a gente, manda um contato seu para a gente, que ele vai tentar aí te ajudar de alguma forma. Então, você põe falando nisso, @tvbandvale.com.br, falando nisso, @tvbandvale.com.br, viu, mamãe? E manda pra gente aí os seus contatos ou liga pra gente no 3925-7000, 3925-7000, que a gente vai tentar ajudar sua filhona e você aí de alguma forma. Muito carinho do Dr. Rodrigo. Bom, antes de continuar falando sobre hemorroidas, intestino preso, gente, é até hoje, hein? Até hoje que você pode faturar, mês de outubro está terminando, mês das crianças, um belo quarto infantil. Você quer um quarto para você? É muito fácil, então até hoje, à meia-noite, você pode ligar 9711-1313, digitar a opção 1 para falando nisso, depois 1 para concursos e responder a seguinte frase: o que você faria se voltasse a ser criança? A resposta mais criativa vai levar um lindo guarda-roupa e uma cama infantil da Marabras. Participe até hoje, hein? Boa sorte para você. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Vale lembrar que também está no nosso Facebook. E o mês que vem tem mais presente da Marabras para você. É presente todo mês para você modificar a sua casa. Rodrigo, obrigada pelo carinho, imagina, viu, com a nossa prazer. telespectadora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a probabilidade, quem que sofre mais, o homem ou a mulher? Existe um estudo? Tem um estudo e todos mostram que tem vamos dizer assim, uma igualdade, mas a mulher tem uma tendência a ter mais doença hemorroidária do que o homem, por ter uma tendência a ter o intestino mais preso do que o homem, né? Associado à gravidez, e com o tempo isso vai causando, vamos dizer assim, 60% e 40% aproximadamente a tendência da mulher ter um pouco mais de doenças hemorroidárias que o homem. Os hormônios, é isso? Os hormônios acabam ajudando com o tempo. Os hormônios, às vezes, causam mesmo a mulher ter um pouquinho mais de intestino preso. Mas, às vezes, até mesmo a parte comportamental mesmo, de querer ir no banheiro, às vezes segurar mais, ter o intestino mais preso por causa disso, faz a mulher ter o intestino mais preso e, consequentemente, a doença hemorroidária. Ok, então. Mais uma participação ao vivo. Vamos ver quem vai falar com a gente. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Oi, senhor está falando de que cidade? São José dos Campos. Boa tarde, pode fazer a sua pergunta. Eu só queria fazer uma observação. Pois não? Todas as vezes que eu usava alho, né? Aí, de repente, começava a aparecer uma ardência ali na região. Sim. Aí, depois eu vi que, quando eu cortava, sumia essa ardência. E outra coisa que auxiliava também quando tinha a circuncisão de ventre, eu aumentei a quantidade do uso de água. Sim. Um santo remédio, né? A questão da água, quando você veio falar sobre o intestino preso. Parabéns, é isso aí. E o alho? O alho, então, todos os alimentos condimentados. Condimentos, pimenta, alho, cebola em excesso, álcool também. Isso aí fica diluído, esses ingredientes ficam nas fezes e quando passam pelo canal anal ou passam pela doença hemorroidária, podem irritar a doença hemorroidária. Elas não causam a doença hemorroidária, mas podem irritar a doença hemorroidária. Associado também a outras doenças da região, como fissura. Às vezes a gente acha que é doença hemorroidária, mas quando vai no médico ele vê que é uma fissura, que é um machucado na região do ânus. Então, que também entrando em contato com esse tipo de alimento, o alho é um deles, pode causar essa irritação. Rapidinho, Rodrigo, é uma região muito contaminada? Tem perigo de de uma infecção por sangrar, alguma coisa assim? É uma região muito contaminada, porque passam as fezes têm muitas bactérias, mas é uma região também que tem uma das melhores defesas do organismo. Então, a gente realmente às vezes fica mesmo impressionado, nossa, como que a gente vai operar, como que a gente vai fazer uma cirurgia, como que tem um machucado ali e vai infeccionar. Mas a doença hemorroidária, quando operada, ou às vezes esses machucados na região do anal e canal anal, tem ali uma grande quantidade de células de defesa que acabam ajudando a não causar tanta infecção. Podem causar infecção? Pode. Pode estar associado à infecção? Pode. Mas a porcentagem é bem pequena, ou seja, ali é uma área com uma defesa muito boa. Olha que legal. O organismo da gente é perfeito, né? Mais uma participação. Muito boa tarde. Alô? Boa tarde. Oi, tá falando de que cidade, querida? São José dos Campos. Quer fazer uma pergunta? São José dos Campos. Ok, abaixa o som da sua TV, que você escuta a gente melhor pelo telefone, tá bom? Na perna. Então vamos lá, diga lá. Alô? Pedrão, tá ruim a ligação, vamos tentar retomar essa ligação? Enquanto a gente acerta aí a questão técnica, doutor, muita gente que opera
ou muita gente que tem hemorroida, compra aquelas almofadinhas que ela tem um buraquinho no meio. Isso ajuda ou não? Isso aí é uma coisa boa para tocar no assunto, porque aquela almofada com aquele buraco no meio, aquilo ali mais atrapalha do que ajuda. Aquele buraquinho ele acaba forçando a área operada, acaba até mesmo aumentando a pressão na doença hemorroidária e às vezes acaba prejudicando mais a doença hemorroidária. Então o ideal é quem operou ou quem tem doença hemorroidária que está um pouco incomodado, sentar num travesseiro ou numa almofada sem nenhum buraco no meio, plano. E isso acaba causando depois um maior conforto do que essas almofadas, né, que o pessoal usa para doença hemorroidária. Ok, então. Agora a gente retomou. Oi, linda, tudo bem? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Pode falar com a gente, minha querida. Então, Solange, eu gostaria de saber se hemorroida causa dor na perna e se tem cura também. Tá ok. Obrigada pela sua participação. As doenças hemorroidárias não causam as dores na perna. Precisa ver se tem alguma associação com algum outro desconforto, né? Como eu disse, elas são como se fossem umas varizes na região do intestino, mas ela não tem nenhuma associação direta com as varizes da perna. Então elas não causam dor nem nenhum desconforto na perna. O que a gente pode agora lembrar é que elas têm cura. Geralmente essa cura pode ser cirúrgica ou clínica. Geralmente no tratamento clínico, às vezes a gente não regride a ponto de sumirem as doenças hemorroidárias. A gente diminui o desconforto, elas podem até diminuir de tamanho, mas elas não somem. Com a cirurgia, a gente tira aquela doença hemorroidária que está ali, né? Podem acontecer outras doenças hemorroidárias, Solange. Quem já operou pode ter hemorroida de novo? Pode. Porque na região anal, que é uma circunferência, você pode ter hemorroida em toda a circunferência anal. Tem 3 pontos principais, mas elas podem acontecer em qualquer área. Então, quando você opera uma área, naquela área a doença hemorroidária não irá acontecer. Mas pode acontecer em outras se você não mudar o seu hábito alimentar, se você não ingerir tanta água, como até mesmo foi comentado por aquele senhor. Exatamente. E por falar nessa questão do medicamento, daqui a pouquinho a gente vai saber de muitos remedinhos que vendem por aí que podem disfarçar alguns problemas aí dessa doença hemorroidária. Mas agora você sabe que hoje também é dia dos meus primeiros passos. Nós vamos aprender mais sobre as primeiras palavras da criança. Olha que coisa gostosa. Meus primeiros passos. Boa tarde, meu nome é Gisela Formigoni, eu sou fonoaudióloga e trabalho com desenvolvimento infantil com linguagem nos pacientes. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o desenvolvimento normal da linguagem na criança. Nós esperamos que até os 12 meses apareçam as primeiras palavras. No máximo até 18 meses é considerado ainda dentro do padrão de normalidade. Mas para que isso ocorra, existem alguns fatores que antecedem a linguagem. Então, em primeiro lugar, a criança tem que ter um nível de audição dentro do padrão de normalidade. Tem que ter um nível de inteligência normal. Ela não pode ter problemas associados, como problemas neurológicos ou problemas emocionais, como um quadro de autismo. Então, são vários fatores que vão interferir nesse desenvolvimento de linguagem, como também o ambiente que essa criança vive. Dentro do primeiro ano, nós esperamos algumas respostas auditivas. Com 3 meses, as crianças têm que ser capazes de reconhecer a voz da mãe e se acalmar diante da voz da mãe. Com 6 meses, essa criança já é capaz de localizar de onde vem o som. Com 9 meses, ela consegue receber comandos verbais, como dar tchau, mandar beijo. E com 12 meses, começam a aparecer as primeiras palavras com significado. E com 18 meses, a gente espera que essa criança seja capaz já de estruturar frases com 2 ou 3 elementos. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma e estou à disposição para estar respondendo as perguntas. Obrigada. Coisa gostosa, né? A criança começando a falar. Bom, daqui a pouquinho a gente está de volta com o Dr. Rodrigo falando mais aí sobre hemorroidas, intestino preso. Fica aí, a gente já está já de volta. Tá, um beijo, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. I get you, I know fear is what it really was.